A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma IBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 7. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. O nosso texto base, o texto de referência, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, verso 4 ao 9, que diz assim: Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Ou seja, antes de você nascer, Jeremias, você já tinha uma missão. Antes de você ser reconhecido no mundo, ou ter te dado um nome, ou uma identidade, ou uma nacionalidade, você já era escolhido e você já tinha uma missão. Então, sempre a nossa missão dada por Deus vai ser maior do que nós. Nós temos uma missão que sempre vai ser maior do que nós. Por isso não cabe aqui nós dizermos que somos limitados. Sim, sempre seremos limitados para a missão dada por Deus. Mas se Ele nos chamou, Ele nos capacitará. Versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, que maravilha, né? Te santifiquei, as nações te dei por profeta. Que maravilha, né? Receber uma promessa dessa. E vamos aqui abrir mais uma vez um parênteses para esse versículo de número 5. Todos nós, irmãos, inevitavelmente em Cristo Jesus, temos um chamado, temos uma missão, temos uma vocação, temos um dom de Deus. E sempre, como eu já disse aqui, sempre essa chamada, essa vocação, essa missão vai ser maior do que nós. Por isso, nós sempre seremos dependentes de Deus, dependentes da graça de Deus, dos dons do Espírito Santo, da misericórdia do Senhor, da ajuda dos irmãos, da oração, da intercessão da igreja do Senhor. Versículo 6 diz: Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Isso aqui, na verdade, irmão, esse versículo 6, ele exemplifica justamente todos nós, as desculpas humanas para fugir de uma responsabilidade que a gente diz que é maior do que nós. Sim, a missão dada por Deus sempre será maior do que nós. Sempre será maior do que as nossas capacidades. Mas é para isso que Deus chamou pessoas, muitas das vezes incapazes, frágeis, para mostrar que o poder não está em nós, mas o poder vem do Senhor. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E aí a gente, na nossa introdução, diz: Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Eu conheço muitos pastores que hoje são pastores já mais experimentados e conhecidos, mas que foram chamados muito novos ao ministério profético, ministério pastoral, ministério da palavra, o ministério da adoração, de lideranças, muito jovens ainda. Justamente Deus faz isso para mostrar que a capacitação ela vem do Senhor. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta como Deus o via. Então a gente nos enxerga incapaz, uma criança, alguém despreparado, alguém incapaz, alguém muito jovem, alguém que não vai ser reconhecido pelos homens, e justamente é aí que Deus vai colocar os seus talentos, os seus dons em nós e vai nos capacitar. E aí termina a introdução dizendo essa diferença o fez exercer o seu ofício por mais de 40 anos. Por quê? Não por causa das capacidades do profeta Jeremias,
mas porque Deus o via como profeta e tinha chamado-o como profeta ainda antes dele nascer, ou seja, ainda no ventre da sua mãe. Deus já tinha uma missão que era maior do que o próprio profeta. Tópico primeiro, Deus capacita. Deixa Deus ministrar aí através de você essa lição. Principalmente se houver líderes e obreiros, né? Irmãos e irmãs de maneira geral, que trabalham na obra de Deus, que estão à linha de frente, que muitas das vezes, irmão, nós estamos chegando na reta final do ano, o pastor, como eu sou pastor, a gente vai procurar novos líderes, vai às vezes procurar uma nova liderança, e infelizmente nos nossos dias nós temos visto muitas pessoas se esconderem do seu chamado, né, por se mostrando incapazes. E a lição aqui está aqui para nos mostrar que somos sim incapazes e menores do que a chamada que temos. Mas Deus vai nos capacitar, Deus vai nos forjar, Deus nos chamou antes de nós nascermos, ainda no ventre da nossa mãe. Ela não sabia nem o nome que ia dar para nós, mas o Senhor já nos conhecia. Deus capacita. Tópico primeiro de Jeremias: expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético. Abra um parênteses aí, e uma dica que eu dou aqui para a gente fazer aqui uma intervenção dos alunos é perguntar para eles: e aí, o que nós temos colocado como desculpas, né? O impedimento para Jeremias era a sua pouca idade. E qual é o impedimento para mim, para você? É a distância, a falta de um carro? É a falta do casamento? Foi a separação? Qual foi o impedimento que a gente está colocando na frente para o ministério do Senhor? Será que Deus nos chamou e nós temos colocado uma série de impedimentos? Então, o impedimento aqui da idade era a grande desculpa de Jeremias. E qual tem sido a nossa, para nós continuarmos a recusar aquilo que Deus tem nos chamado para fazer? Assim como Moisés, ele sentiu medo por não saber falar, mas ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. A fraqueza humana é real e deve ser exposta. Quando isso acontece, o líder demonstra que sua confiança está no Senhor, o único que pode capacitar alguém para o ministério. Eu me lembro que quando eu fui chamado muito novo ainda para o ministério, eu ficava olhando para os irmãos para ver a forma que eles faziam, o jeito que eles faziam. Quando eu fui chamado para trabalhar com escola bíblica dominical, lá bem novo na fé, eu fui correndo para a livraria comprar alguns livros para mim ver como é que faz, como é que se comporta um superintendente, como é que se faz para dar aula na escola bíblica. Mais de 20 anos atrás já estava eu lá comprando alguns livros para poder me capacitar. Amém, irmãos? Então, a gente entende que Deus chama pessoas e Deus vai dar as ferramentas para ela. Às vezes, as ferramentas vão vir através de uma liderança que você teve e aprendeu com aquela liderança. Às vezes, não, você vai ter que correr atrás mesmo. Vai ter que correr atrás da informação, do conhecimento, vai ter que estudar. Deus vai te capacitar, mas você também terá que fazer a sua parte, né? A questão aqui da fraqueza humana, ela é real, igual o texto está dizendo. Nós temos limitações. Eu tinha minhas limitações, mas eu não recusei o convite. Pelo contrário, mesmo com muitas dificuldades no início, eu fui atrás, corri atrás da informação, fui fazer curso e até hoje, irmãos, eu não parei de estudar, não parei de me qualificar para o chamado, porque eu entendo que esse chamado sempre vai ser maior do que a minha capacidade. Por isso eu não posso parar de estudar, parar de orar, parar de buscar a Deus, parar de me consagrar, porque eu sei que aquilo que Deus me chamou para fazer é maior do que eu posso fazer. Por isso eu vou sempre depender da graça de Deus. O problema é ter um caráter fraco como o de Diótrefes, que se achava poderoso, não sendo nada. Então, se a gente se acha alguma coisa, aí a gente vai cair num abismo profundo, como foi aqui o Diótrefes. 1.1, Deus não mima, ele forma. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados, independente da idade, se é jovem, se é um adulto, se é um idoso,
Deus vai te forjar, Deus vai te lapidar, mas mimar jamais. Por isso nós vamos passar por problemas, dificuldades, decepções, agruras no ministério. Justamente esse processo todo é para nos amadurecer na fé. A gente pode ser até novo em sentido de idade, mas a gente tem que ser experimentado na fé. Existe uma diferença entre uma pessoa nova, mas que é experimentada, e uma pessoa já de idade, mas que nunca foi experimentada, forjada por Deus no ministério. É uma diferença muito grande, por isso que o Senhor vai nos forjar a cada dia. Uma pessoa mimada será fraca e vulnerável, o que é prejudicial à obra de Deus, que é repleta de desafios, né? E a gente vai conhecer vários líderes e obreiros mimados, meninos, assim, no sentido tanto da idade como da formação do seu caráter, né? Pessoas que não sabem ouvir um não, pessoas que não sabem ouvir um espere um pouco, não é o tempo, querem no seu tempo, no seu modo, do seu jeito, e se a liderança que está acima dele não o faz, ele quer ultrapassar os limites impostos, quer ultrapassar a liderança estabelecida, e essas pessoas, com certeza, irmãos, elas vão dar com a cara na parede e vão se frustrar, porque o Senhor não trabalha com pessoas mimadas. Diótrefes era um líder fraco que usava palavras maliciosas para impor autoridade, expondo assim sua insegurança. Então, quando ele usava autoritarismo, né, malícia nas palavras, engano, engodo, é porque na verdade ele estava demonstrando insegurança, né, naquilo que havia sido chamado para fazer. Ele não tinha convicção do que foi Deus que o chamou para fazer. Se Deus o chamou para fazer, aí dele tem que reconhecer que Deus estabeleceu outras lideranças. E eu me submetendo a essa liderança estabelecida por Deus, não enfraquece a minha liderança, pelo contrário, confirma que a minha confiança está naquilo que Deus pode fazer através de outros líderes que estão acima de mim. Deus vai dirigi-los, vai direcioná-los e também vai, através deles, me direcionar. E assim, quando eu for líder e tiver liderado sobre a minha tutela, Deus vai me dar a direção e eu vou dar direcionamento aos meus liderados. Esse é um processo. Se nós não estivermos dispostos a passarmos por esse processo de Deus, então a gente possivelmente vai ser desqualificado para o ministério. 1.2. Deus não poupa, ele prova. Que maravilha, né? José sonhou que governaria, mas ao contar seus sonhos aos irmãos foi ridicularizado e desprezado por eles. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado e preso em terra estranha. Deus não poupa seus filhos de provas. Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor, deixando claro que tribulações serão enfrentadas por seus seguidores. As provas servem para aprovar e forjar caráter, por isso são importantes. As provas servem para aprovar. Então, se a gente está passando por uma prova, qual é o objetivo de toda prova? Aprovação, subida de nível. Você está ali no 8º ano, você faz uma série de provas e você vai para o 9º ano. Aí durante aquele ano você passa por uma série de provas e você vai para o ensino médio. Aí você passa 3 anos sendo provado no ensino médio, você vai para o ensino superior. Aí você passa 3, 4, 5 anos, dependendo do curso, fazendo provas e testes para você receber um certificado dizendo que você está habilitado para aquela função. Agora imagina um aluno que não faz prova, que não faz trabalho, que foge das atividades. Imagina um aluno desse, se ele estaria habilitado para a nova fase. É uma irresponsabilidade. Se um professor pegar um aluno que não vai na aula, que não faz prova, não faz trabalho, não faz atividade, e falar assim, ó, eu vou passar esse aluno de série, porque eu sou amigo dele. Eu vou passar esse aluno de ano, porque ele é muito bonzinho para mim, ele me traz presente. É uma irresponsabilidade a gente fazer isso. Agora a gente imagina que Deus, irmão, vai colocar coisas grandes na nossa mão se a gente, no momento em que foi provado, se recusou a passar pela prova de Deus, ou voltou atrás, retrocedeu, se portou como uma criança mimada,
dando birra para lá e para cá, dando chute para lá e para cá? Será que a gente, assim, diante dos olhos de Deus, está sendo habilitados? Com certeza não. A insegurança tem como raiz a fraqueza de ânimo. Tiago diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso diz respeito a alguém de mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso, por ser fraco, diótrefes, queria só a parte boa do ministério: reconhecimento, desfrutes e regalias. Queria o bônus, mas rejeitava o ônus. Ao contrário dele, seus colegas Gaio e Demétrio, a começar por seu líder João, se arriscaram e se desafiaram em fazer a obra avançar. Geralmente, um teste que Deus vai provar o nosso coração é justamente nessas dificuldades ministeriais, né? Nessas pelejas ministeriais, para provar justamente se nós estamos ali por vantagem, para reconhecimento, para regalias, ou se a gente está ali por amor. Quem está por amor vai resistir às maiores dificuldades. Quem está ali por remuneração, ele vai pular do barco e vai buscar uma outra remuneração. Se a gente não está tendo regalia aqui, a gente pula do barco e vai buscar regalia em outro lugar. Por isso que Deus vai provar o nosso coração, irmão. Por isso que Deus vai colocar a gente à prova para testar, porque nem nós mesmos, deixa Deus ministrar aí no teu coração, nem nós mesmos, irmãos, conhecemos o nosso coração. Acredite nisso. Nem eu nem você, nós não conhecemos o nosso coração. Nosso coração é terrivelmente corrupto. Ele é apressado para a maldade. O nosso coração, nem nós conhecemos as malícias do nosso coração. O que a gente é capaz de fazer pelo poder, por conquista, nem nós conhecemos, irmãos. Por isso, muitas vezes, Deus vai nos provar para mostrar para nós, não para Ele, porque Ele já conhece, mas para mostrar para nós mesmos se nós estamos com Ele ou se nós estamos aqui somente porque estamos ganhando algo em troca. Continuando aqui, um comentário que eu achei interessante. Sempre que eu encontro um comentário e eu julgo interessante, eu coloco ele no slide para dar um reforçozinho para o tópico, tá? E esse aqui eu achei super interessante. Ele diz assim: a disposição para vencer não é nada se a pessoa não tiver ânimo para se preparar. Então a gente quer vencer, a gente quer conseguir alcançar posicionamentos, mas a gente não quer se preparar para aquilo, né, irmãos? A gente não quer passar pelos testes que o caminho vai nos provar, né? Quem se esquiva de uma provação pode estar evitando uma bênção, né? Então eu me lembro, há 20 e tantos anos atrás, quando eu disse sim à minha primeira função na igreja, eu me lembro até hoje que a pessoa me chamou, ela falou assim: caminha comigo, anda comigo que eu vou te ensinar como é que faz. E ali eu fui aprendendo, mas daqui a pouco aquela sede, aquela vontade foi vindo em aprender mais. Aí eu fui atrás de livros, eu fui atrás de conhecimento, de informação. Não tinha tanto material na internet como é hoje, você tinha que ir na livraria, escolher os materiais, comprar um livro, trazer para casa, pesquisar, ler. Era muito mais complexo do que é hoje. Então eu fui atrás do conhecimento, fui atrás da informação, fui orar a Deus, fui pedir direcionamento a Deus, busquei outras pessoas que faziam a mesma função e fui ali aprendendo e lapidando. E lá já se foram mais de 20 anos no ministério aqui da palavra, do ensino, trabalhando com escola bíblica. Com a graça de Deus, estamos sempre sendo provados, testados e vamos sempre buscar melhorar, irmãos. Então, aquele que parou de aprender está prontinho para morrer. Se você quer continuar aprendendo, crescendo, então se prepare para ser provado por Deus. Não encurte a dor, mas se submeta a ela para o bom desenvolvimento de sua liderança. É impossível gerar um bebê em um mês, da mesma forma não dá para gerar um ministério de excelência de repente. E aí é uma pena, né? A gente até vai falar um pouco sobre isso, sobre os neófitos na fé, mais para frente, mas é interessante ver isso aqui desde já, porque tem muitas pessoas que, em muitos ministérios, que elas são colocadas assim de maneira muito rápida no ministério, por necessidade do pastor, por necessidade da igreja. Aí o camarada aceita Jesus numa semana, na outra ele já é diácono, já é líder, já é pregador, já é cantor, já é um monte de coisa. Ele nem sabe os fundamentos da fé cristã, já está tomando posição à frente de liderança. Então a gente com certeza vai ter problemas
com um tipo de líder como esse, né? Porque tem um tempo para ser gerado, né? Uma pessoa nova na fé, ela tem que ser gerada, tem que passar por alguns processos de aprendizagem, de firmar a fé, os fundamentos da fé, para depois ela começar a receber aí as provações do ministério, que são tão importantes para o nosso enlevo e para o nosso crescimento espiritual. Um discípulo aprovado não nasce de cesariana, nem com anestesia, é gerada com dores, muitas dores. Achei interessante aqui, né? O nascimento de uma pessoa para o ministério, ele não é feito assim, ó, da noite para o dia, e tampouco não é feita com poupando dores, né? Mas a gente é feito e forjado com muita dor, com muita luta, com muito sofrimento, mas graças a Deus que a gente vai vendo os frutos que vão sendo gerados também. Glórias a Deus. 1.3, Deus não ilude, ele transforma. Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e o exerceu bem por mais de 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou sua condição para cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Ele não foi iludido, foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. Coisa interessante é que Deus nos levanta para um projeto que é maior do que nós, como eu já disse, mas Ele vai nos projetar para isso e vai nos capacitar para isso. Mas para que a gente chegue lá, Deus sabe pelos processos que a gente é capaz de passar. Então, a palavra de Deus diz que Deus não nos provará acima da nossa capacidade de suportar a provação. Então, se Deus colocou você numa coisa que está te provando, está te testando, é porque Ele sabe que você pode resistir a essa prova. E se você aguentar firme, do outro lado você vai ver que você vai sair com músculos espirituais muito maiores. Não sei se você já fez academia, mas para quem não fez, quando a gente faz academia, os primeiros dias que você levanta peso, você traz para casa muitas dores. Você volta todo dolorido, seja a parte superior, seja a parte inferior. Você volta dolorido até querendo não voltar no outro dia. Depois que você toma um banho, os músculos esfriam, aí fica todo dolorido. Mas aí conforme a gente vai perseverando, vai enfrentando a dor, vai aumentando a carga de peso, o que a gente vai ganhando? Músculos, e vai ficando forte, e a saúde, e vai melhorando, e os índices de glicemia, enfim, você vai fazer um exame de sangue, todos os seus exames vai saindo melhor do que foi o anterior, você vai ficando com a saúde mais robusta, com a performance, com a aparência mais robusta, mais firme, tudo isso graças às dores que você não parou nelas, mas avançou através delas. E aí essa última frase é fenomenal, né? O que não te desafia, não te transforma. Graças a Deus pelos desafios que são maiores do que nós podemos suportar. Tópico de número 2, juventude e maturidade. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário, como José, que se tornou governador do Egito. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Eu já falei um pouco sobre isso, e vale o reforço aqui. Então a questão não é a idade cronológica, é a pessoa ser testada mesmo com pouca idade. Então eu conheço pessoas que têm pouquíssima idade, mas por serem às vezes de família pastoral, por eles terem se envolvido com a igreja desde cedo, eles já foram, mesmo com pouca idade, muito experimentados, muito provados, demonstram uma fé muito sadia, uma robustez muito grande. Já por outro lado, você vai ver pessoas com certa idade, 30, 40, 50, 60 anos, muito mimadas, muito imaturas. Você fala uma coisa para a pessoa já se ofende, não vem mais, some. E aí você percebe que não é por causa da idade cronológica, né? É por falta da maturidade. Jeremias se achava uma criança, incapaz de levar a dura mensagem de Deus ao povo, que abandonou o Senhor e corria o risco de ser destruído. Ele se mostrou maduro, falando a reis e sacerdotes e profetizando sobre várias nações, como Deus disse.
2.1, não ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberante verde, denotando falta de amadurecimento. Então, por ser nova, essa planta, ela é verde e você percebe olhando para ela que ela não tem amadurecimento, ela não está madura o suficiente para gerar fruto, para você ir lá e apanhar um fruto dela, para você ir lá e fazer uma poda dela. Ela está muito nova ainda está gerando as primeiras folhagens. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. Aí essa palavra, traduzindo também, é o novo convertido, né? Aquele irmão que aceitou Jesus essa semana. Eu me lembro quando eu era ainda, não sei se você lembra de como você era cru aí na fé, com a primeira semana, o primeiro mês. A gente não sabia nem orar, né, irmão? Você não sabia nem como é que orava, como é que ajoelha para orar. Aí a gente não sabe nem orar, a gente não sabe nem como consultar a Bíblia, a gente não sabe nem abrir a Bíblia. A gente não sabe nem para que serve a harpa. E aí a gente, com o tempo, a gente vai pegando aquelas coisas. A gente vai pegando o jeito com as coisas, é com o tempo. Então, o novo convertido, ele tem que ser ensinado os rudimentos, os fundamentos da fé. Ele está ali para aprender, para sentar, para ouvir, para observar, para olhar os líderes, para olhar os obreiros, olhar quem está fazendo e ser provado na palavra, testado na palavra. Depois, com um certo tempo, com certeza vão vir os convites, a igreja tem a necessidade de novos líderes e essa pessoa vai ser lançada ao ministério, mas não pode ser neófito ou novo na fé. Timóteo sentiu na pele o que alguns jovens ministros sentem, a resistência por parte dos mais velhos. E aí é um texto que prova que Paulo não colocou Timóteo no sentido de novo na fé. Timóteo era novo na idade, mas Timóteo era um homem, um jovem experimentado. E ele vai dizer, olha, você foi experimentado pela sua avó, pela sua mãe, você é um garoto que foi bem tratado, bem trabalhado desde novo, você foi trabalhado, foi lapidado. Então Timóteo não era um neófito, ele era novo no sentido de idade cronológica, mas já era bastante experimentado na fé. Timóteo era jovem, mas não neófito, jamais deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferente de Diótrefes, que não se submetia a seu líder, o apóstolo João. E um comentário aqui também que eu julgo interessante trazer para nós é: os neófitos são cheios de uma confiança tola, como se pudessem voar além das nuvens. Não sei se você lembra como era você novo na fé, né? Primeiro mês, se deixasse, irmão, para mim, eu tinha feito cada coisa que a gente teria se arrebentado. Se deixasse eu fazer as coisas que eu queria ali, que a gente vem com aquele gás, aquele ânimo, quer mudar tudo, quer arrebentar com tudo. E graças a Deus aos nossos pastores mais experientes que segura, moço, calma, não é por aí não, calma, vai devagar que vai dar tudo certo. E a gente foi ali modelando, sendo modelado até atingir a maturidade. Esse termo, porém, nem sempre significa um homem jovem, mas imaturo, até porque o próprio Timóteo era um pastor jovem, mas que estava exercendo o ministério em várias localidades, conforme iam surgindo a necessidade, como em Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso. Apesar de ser jovem, Timóteo estava bem à frente de seu tempo. Nem sempre a maturidade está associada à idade cronológica. Há quem envelhece e não se amadurece. E assim há pessoas de bem pouca idade, mas de considerável maturidade. A gente já falou sobre isso aqui. O líder deve ser obrigatoriamente maduro e entender a responsabilidade do ministério que exerce, não o tratando como seu. 2.2, ter responsabilidade e excelência. O apóstolo Paulo ensina, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época que enganavam o povo, falando apenas o que eles queriam ouvir, mesmo sendo mentiras e não profecias de Deus. A excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro. A verdade de Deus pode ser rejeitada e as mentiras de homens aceitas, mas isso leva à maldição. Gaio e Demétrio foram reconhecidos porque andavam na verdade. Eles eram responsáveis de seu serviço a Deus com a igreja, com os irmãos e com o seu.
E aí mais um comentário aqui que eu julgo interessante fazer, o acréscimo a esse tópico: ser responsável é estar disposto a cuidar com zelo e excelência. O verdadeiro discipulador sempre tem zelo e faz além do que é esperado na obra. Quando o serviço é para o Senhor, a excelência é essencial. Além da responsabilidade, a excelência deve envolver caráter, autocontrole e respeito. Nada disso foi apresentado por Diótrefes, ao contrário, sua truculência no trato interpessoal mostrava que ele não se importava com valores que Deus tem como fundamentais para o ministério. 2.3. Dar bom testemunho. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo, assim como Gaio e Demétrio, reconhecido pelos irmãos da igreja. Gaio tinha o ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar para o outro para pregar o evangelho. Demétrio foi um cristão gentil que, por seu testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade. Diótrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso e arrogante. Por isso foi repreendido pelo apóstolo João ao impor sua liderança. Dava péssimo testemunho. Então, o testemunho é algo extraordinário no ministério, irmãos. Precisamos de adquirir bom testemunho dos de dentro e bom testemunho dos de fora. E, infelizmente, né, principalmente nós, pastores, que carregamos esse nome de pastor, né, a gente hoje em dia é muito mal taxado, né? Porque antigamente, se você falava a palavra pastor, era praticamente um nome santo, né? Uma coisa muito respeitosa, muito trabalhada no respeito, na integridade. Hoje em dia, em muitos lugares, se você fala que é pastor, você é até desrespeitado, porque infelizmente muitos líderes, né, deixaram uma marca de um mau testemunho durante a sua caminhada cristã. E aí, infelizmente, o que um faz, uma categoria toda paga, né? Se você tem hoje um policial que foi ali e cometeu um crime, aí durante aquela semana, durante aquele mês, eles mancham toda a categoria de policiais. Você tem ali um médico que abusou de uma paciente, então toda a categoria do médico começa a ser manchada. Mas há uma certa limitação nessa mancha. Mas agora, no mundo espiritual, o diabo pega isso e potencializa. Então, um caso isolado de um obreiro que foi auto-intitulado, foi autodenominado, foi autoconsagrado. Aí ele faz uma coisa errada, aquela notícia espalha e todos os pastores recebem ali essa mancha e ficam com esse testemunho horrível carregando sobre si. Então, por muito mais dificuldade hoje, a gente precisa sim manter uma força de bom testemunho para limpar o bom nome, né, do ministério que Deus nos deu. Tópico de número 3, aliança e compromisso. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe e com quem faz aliança. O termo aliança no hebraico é hit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos, né? Então, é um privilégio ser chamado para uma função, para uma liderança, mas isso também requer de nós um compromisso com essa aliança. Deus nos chamou, Deus nos vocaciona, Deus nos capacita, mas Ele vai exigir um compromisso nosso para essa função ou para esse chamado. E aí a gente aprende no 3.1 que uma das coisas que a gente precisa fazer da nossa parte é manter-se firme. O ministério é um desafio, não à toa Deus se apresenta a diversos homens dando-lhes ânimo. Jesus, quando esteve prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue, porém manteve-se firme para cumprir sua missão. Embora no início de seu chamado Jeremias tenha se mostrado titubeante, ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta, seguiu em frente, exercendo os ministérios, um dos ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos, e profícuos. Por causa das duras profecias, Jeremias foi preso, mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Então, manter-se firme é uma das exigências da aliança, né?
porque o ministério vai exigir de nós, irmãos. Não pense você que está aí, que foi chamado para fazer um trabalho, foi chamado para exercer uma função na igreja, que você vai receber somente água fresca, né? Sobre o seu rosto, vento e água fresca. Não, vai ter as dificuldades, vai ter os desafios, as pelejas, as calúnias, os levantes, mas a proposta de Deus para nós é mantenha-se firme em nome de Jesus. E aí um próximo comentário para reforçar esse tópico 3.1 diz: um mau discípulo é dominado pela insegurança. Sentir-se inseguro diante de tamanha responsabilidade, como Jeremias, que anunciava a rendição à Babilônia, sendo considerado traidor, faz parte da natureza humana, mas a palavra de Deus revela que é possível prosseguir e cumprir a missão, movidos pela confiança em Deus, convicção da chamada divina e pelo poder do Espírito Santo. Quando você disser que fará algo, vá até o fim. Uma maneira certeira de quebrar a confiança com os outros é deixar de cumprir seus compromissos. A maior aliança foi feita com o sangue. Esse é o último destaque que eu faço desse comentário aqui, é justamente isso, né, irmãos? A gente fazer essa quebra de confiança. Alguém confiou a você um determinado ofício e as pessoas, muitas delas hoje em dia, largam pelo meio do caminho, né? E infelizmente isso vai gerar uma quebra de confiança, porque a pessoa que te colocou vai pensar 1000 vezes em te colocar novamente. Isso nós estamos falando na categoria humana. Mas Deus, Ele coloca a gente, prova a gente deixa o ministério, deixa aquela função que Deus nos chamou. Então, para que Deus volte a nos colocar, abrir uma porta, uma oportunidade, a gente vai precisar ser trabalhado, lapidado, para voltar a merecer aquela função. Em nome de Jesus, 3.2, uma outra coisa que a gente precisa fazer como a nossa parte é defender a verdade. Gaio e Demétrio andavam na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e a mensagem que transmitia, mesmo num tempo de crise, na qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Esses falsos profetas pregavam paz, segurança e vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo. A defesa da verdade leva Jeremias à prisão, sequestro e ameaças de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir, como fez Jeremias. Doa quem doer, custe o que custar. O nosso manual bíblico, o nosso manual de verdade, o nosso manual de conduta, o nosso manual de costumes, o nosso manual pastoral, o nosso manual de trabalhar com as pessoas, o nosso manual psicológico de trabalhar com a igreja se chama Bíblia Sagrada. Ela é o nosso ponto de referência. Não podemos negar as Escrituras ao povo de Deus. Nós que somos professores, nós que somos pastores, não podemos deixar de anunciar a verdade da palavra de Deus. Deus chamou a nós e a nossa parte na aliança é mantermos firmes em defesa da verdade. E aí um comentário para esse tópico também diz: a verdade estava ao lado oposto de Diótrefes. Ele não podia suportar o peso da doutrina de João, que era séria e verdadeira, voltada para as profundidades interiores do ser. Por ser como o dono da igreja, usava várias acusações falsas e palavras maliciosas para afastar e manter fora aqueles que estavam pregando a verdade. Ele não permitiu nem mesmo que a igreja recebesse os textos de João. Seus esforços para proteger seu próprio império religioso eram prejudiciais à causa de Cristo. João não se intimidou com tamanha presunção, antes ele escreveu: quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3.3, ir até o fim em seu chamado. Que coisa linda, né? Ir até o fim com o seu chamado. Custe o que custar, haja o que houver, vamos até o fim no nosso chamado. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis e adorava outros deuses. Eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus e outros reis que levavam o povo a todo tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância, por isso trouxe palavras de juízo. Assim enfrentaria forte oposição, mas com a ajuda de Deus cumpriria
seu chamado até o fim. Conclusão da palavra diz: ser fraco e inseguro não é um problema para Deus, a questão é manter-se assim, como fez Diótrefes, que não aceitava a correção, por isso foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Amém, meus irmãos? Então está aqui o nosso convite para que você venha fazer parte do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar lá e fazer parte dessa comunidade que só tem crescido. Nosso intuito ali é sempre ajudar, né? Se você é novo no nosso canal, não deixe também de se inscrever para que sempre que a gente lançar novos vídeos aqui, você possa estar aí recebendo as notificações. Então é isso, ficamos por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Deus te abençoe. Amém.